Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. Ainda há muito calor, então nós vamos continuar com esse barulhinho de fundo do ventilador. O texto que nós vamos ler hoje está em João, capítulo 5, dos versículos 19 ao 23, que nos diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. ênfase para o versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E com esse texto, eu quero falar com você, porque tem muitas religiões que acreditam no Evangelho, acreditam em Jesus, mas não dão o devido lugar que é de Jesus. Jesus tem sido, assim a palavra fala, não me lembro, não vou lembrar agora onde está escrito, mas está, você pode pesquisar, que para uns ele é a pedra de esquina, pedra angular, pedra que vai dar ângulo na obra. Para outros ele é pedra de tropeço. E Jesus tem sido pedra de tropeço para muitos, porque as pessoas creem no Evangelho, tem religiões que creem no Evangelho, mas não creem em Jesus como Filho de Deus. E esse versículo 23, palavras ditas por Jesus, que diz que todo homem, a fim de que todos honrem o Filho do modo como honram o Pai. Então fica faltando alguma coisa nessas religiões que acreditam em Jesus apenas como um profeta, apenas alguém que fez feitos mirabolantes e coloca no mesmo patamar de Moisés, de Abraão, de Paulo, de Felipe, de Pedro, etc, etc, etc. Jesus não está nesse mesmo patamar. Jesus está acima, porque ele é Filho de Deus. Por mais obras maravilhosas que esses homens tenham feito, e não foram eles que fizeram, foi Deus através da vida deles, por maiores que tenha sido, a Bíblia fala que Moisés falava com o Senhor cara a cara, mas ainda assim, eles não eram filhos de Deus. Eles eram apenas homens, e com isso eu não estou diminuindo o valor deles, nem a importância deles, mas também não estou colocando eles no mesmo patamar de Jesus, porque não estão. Então, por mais que essas religiões aceitem Jesus apenas como profeta, ele acaba sendo pedra de tropeço. Eles creem no Evangelho, vão indo bem, aí quando chega em Jesus, eles tropeçam, porque não aceitam ele como Filho de Deus. Aceita Jesus como um profeta, aceitam Deus como Deus, mas aí pega um homem ou uma mulher e coloca acima de Jesus. Tem muitas religiões assim. Até ensinam o certo do Evangelho. Até fala direito sobre Deus. Mas aí teve alguém que teve alguma revelação, que se retirou, que se consagrou a Deus, e teve uma revelação, e com isso algumas religiões surgiram. E eu não estou falando contra ou a favor dessas religiões. Eu estou falando contra colocar esses homens, essas mulheres, em alta conta, em lugar acima do lugar de Jesus. Porque por mais que eles tenham feito, eles não têm
qualidade, a qualificação, melhor dizendo, para fazer o que Jesus fez. Mesmo que eles oferecessem o corpo deles em sacrifício, ainda assim não nos resgataria da morte eterna. E só Jesus fez isso. Então logo ele tem a qualificação de filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Ele é bem claro aqui nesse versículo. Se você não consegue honrar o filho como honra o pai, então você também não honra o pai. Que você acaba colocando essas pessoas acima, no lugar acima de Jesus. Os versículos 43 e 44 diz assim: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Olha, tem muita gente que tem facilidade de receber outras pessoas em nome de Deus, no lugar de Jesus, aliás, mas tem dificuldade de receber Jesus. Ah, mas é muito dura a palavra do Senhor. Mas aí ele diz, como a gente leu antes, que ele fala aquilo que ele recebeu do Pai. Então, se as palavras são duras, é do Pai. Como que você crê em Deus? Como que você crê em Deus, mas não crê em Jesus porque acha as palavras dele muito duras, o ensinamento dele muito duro? Sendo que ele está repetindo aquilo que ele recebeu do Pai. Então, se você aceita outra pessoa que tem uma palavra mais maleável, que se encaixa mais com aquilo que você entende, com aquilo que é confortável para você, então logo fica bem claro que essas palavras não são do Pai. Versículo 44. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? As pessoas têm facilidade de tributar glória a outro homem e de receber também glória de outro homem. E é sempre por isso, porque traz as palavras que se encaixam melhor, que não são palavras que não exigem muito, são ensinamentos que não exigem muito. E as pessoas têm essa facilidade. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias um dos outros? Como que o ser humano aceita a glória um do outro? Quando Cornélio mandou chamar Pedro lá em Atos, ele teve uma visão dos anjos, mandou chamar Pedro. E quando Pedro chegou, Cornélio se prostrou diante de Pedro, e Pedro falou assim: não, eu não mereço essa glória, não se prostre diante de mim, eu sou homem igual a você. Mas homens que fundaram religiões, fundaram caminhos, vou dizer assim, aceitam a glória, aceitam que as pessoas se prostrem diante dele, roubando ou tentando roubar o lugar de Deus. Então, quando você faz isso, você está dizendo que essa pessoa está acima de Jesus, que Jesus não seja pedra de tropeço na sua vida, mas que ele seja a pedra angular, aquela que colocada no ângulo, no lugar certinho, vai te dar a direção de como construir a sua vida, uma vida reta, uma vida firme, casa espiritual. Quando Jesus é a pedra angular na nossa vida, a gente constrói uma casa espiritual firme. Pode vir os ventos, pode vir os açoites, pode vir a tempestade, ela continua firme. Pode vir tempestade, pode vir furacão, ela continua firme, porque a pedra que foi colocada para construir a nossa casa espiritual, a pedra angular. Mas essa mesma pedra pode ser a pedra de tropeço quando você resolve, quando você quer colocar outra pessoa no lugar, o ângulo, essa pedra que você talvez colocou como pedra angular, ela não vai dar o ângulo certo para sua casa espiritual. O Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado.
abençoado por Deus. Amém.